E a gente já começa esse resumo com o surto da Gabi nessa madrugada. Se for pra ficar tacando na minha cara, isso aqui, você pega e enfia. Não precisa ficar tacando na minha cara, que você me deu isso aqui. Não, Gabi. Ai, Gabi, Tem nada nossa, disso. pelo amor de Gabi tá Deus. pegando pilha. Deixa. Não sei se vocês viram, mas ela tacou a pulseira do VIP aqui atrás. E ela continua surtando, tá? Tem mais surto da Gabi, ela sai Nem gritando. a prioridade dela, ela quer Deixa fazer ela. isso. Deixa. Uma coisa que não existe, falando que você não é minha prioridade. Sendo que eu entrei com a Chayane aqui. Você quer entender? Eu vou explicar tudo pra você agora. Então, chega, meu querido, minha querida, pega o seu café da manhã aí, um pãozinho francês, fala o que você tá comendo aí, porque agora vai ter um resumo dessa madrugada fresquinho e, ó, bem detalhado, porque assisti tudo, viu? Que é acordar da madrugada inteira. Agora eu preciso descansar, inclusive. Bom, vamos nessa então? Vamos começar para vocês entenderem que essa briga acontece antes da prova do líder. Então a gente tem que voltar um tempinho aí atrás, tá? Vamos voltar um tempinho atrás. Antes de acontecer a prova do líder, gente, houve um sorteio ali. E aí os participantes falaram o seguinte: bom, a gente já tem que começar a planejar, porque pode ser que seja em dupla. Então a gente já tem que começar a planejar que quem vai ficar com quem. Nisso aí, gente, a Maxiane decidiu fazer a prova com a Marciele. A Jordana decidiu fazer a prova, então, com a Gabi. E a Chayane decidiu fazer a prova com a Samira. É esses que vocês têm que decorar, o resto que se lasque. E aí aconteceu, gente, um sorteio que eles não imaginavam, aonde uma pessoa aleatória ia ficar de fora da prova do líder. Essa pessoa foi a Marciele. Tá? A Marciele, então, foi sorteada ali, ficou com uma bolinha branca, que ela não iria participar. E aí, gente, a produção falou em seguida que a prova seria em dupla. E aí aconteceu o seguinte: aconteceu que a Maxiane, que tinha combinado de fazer a prova com a Marciele, não poderia mais fazer a prova com a Marciele, porque a Marciele foi tirada da prova. A Maxiane, então, ficou avulsa. E aí, a dona Jordana, em vez dela continuar fazendo a prova com a Gabi, a Jordana, então, chamou a Maxiane e falou: então, Max, eu vou fazer a prova com você. A Jordana decidiu, do nada, fazer a prova com a Maxiane. E a Gabi, Matt? Ela sobrou. Ela sobrou por quê? Porque a Chayane já tinha combinado de fazer a prova com a Samira. Então a Chayane não voltou atrás. Ela continuou fazendo a prova com a Samira, não foi fazer a prova com a Gabi. E aí sobrou quem? Sobrou a Ana Paula para a Gabi fazer a prova com ela. Tá? Sobrou a Ana Paula. O argumento da Ana Paula sobrar é porque a Ana Paula é meio ruinzinha de prova, né? Isso aí todo mundo já percebeu, ok? Até o pessoal lá dentro da casa. Aí a Gabi ficou com essa cara aí de chateada, tá? Porque ela percebeu que ela sobrou e que ela vai fazer a prova com a Ana Paula, porque a Jordana, de última hora, mudou ali os planos e escolheu a Maxiane. Bom, aí teve a prova, não vou falar da prova, né? Sabe, o líder é o Jonas e tal, não sei o quê, teve as pulseiras, divisão, pá. Agora vamos pra briga, a confusão. É isso que a gente quer e aqui é isso que eu vou mostrar pra vocês. A confusão acontece quando tá a Gabi conversando com a Chayane e o Breno tá ali perto, né? O Breno tá ali escutando, não sei o quê, como se não quisesse nada. Nesse momento, a Gabi, então, começou a explicar pra Chayane que ela ficou chateada com aquela situação lá das duplas, tá? E aí a confusão começa nesse momento, né? A Gabriela, então, conversa com a Chayane e com o Breno e revela a sua chateação. E a Chayane decidiu fazer a prova com a Samira e a Gabi sobrou, tá? Só que o Breno percebe uma situação ali. Falou: opa, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Gabi, você não tinha combinado de fazer a prova com a Jordana? Eu combinei de fazer a prova com a Jordana. E por que a Jordana fez com a Max? Porque a Marciele sobrou, né? A Marciele saiu da prova. E aí a Maxiane sobrou e a Jordana foi fazer a prova com a Maxiane. Aí a Shane falou: olha, gente, então é o seguinte também, só pra deixar bem claro aqui. Eu já tinha combinado com a Samira de fazer a prova com ela muito antes do sorteio. Eu já tinha prometido pra Samira fazer. Por quê? Porque a Gabi ia fazer com a Jordana. E aí o Breno falou: ah, Gabi, você foi trocada pela Jordana. A Jordana, ó, te deixou pro lado. E foi fazer com a Maxiane. E você sobrou. Aí, então, a Gabi... Tá, calma aí. Então eu vou falar com a Jordana. Aí a Gabi foi lá falar com a Jordana. Foi tirar satisfação com a Jordana, tá? Só que aí, quando ela foi falar com a Jordana, tava o Jonas ali, o Breno não, o cowboy, né? Tava o cowboy, o Jonas e a Jordana ali. Ou seja, então,
teve gente no meio da conversa, tá? E aí a Jordana tem que explicar, olha, então, não é que eu não quis fazer a prova com você, é que no meio da confusão, a Maxine não ficou sem dupla, a gente não sabia o que fazer. E aí eu sei, ô Gabi, eu sei que você tem uma amiga lá do outro lado, que no caso é a Chayane, tá? E eu, por exemplo, não vou fazer prova com ninguém do outro lado. E você, Gabi, você pode fazer a prova com a Chayane, não tem problema. Por isso que eu fui lá e fiquei do lado da Maxiane. Aí, gente, a Gabi fala, não, mas eu tô achando que eu fiquei de lado, não sei o quê. Aí o Jonas falou, não, a gente não deixou você de lado não, Gabi. Eu te dei o VIP. Inclusive, o Jonas fala isso várias vezes, tá? Durante essa madrugada. E é mais ou menos isso que vai acontecer pra fazer um dos motivos da Gabi, ó, jogar o VIP dela pro alto. Aí o Jonas falou, olha, a gente deixou você de lado, você ganhou o VIP. Aí o pessoal fala, aí o pessoal a Jordana fala, ó, acho que o pessoal tá querendo colocar pilha em você, viu? Né, fala pra Gabi. Não é nada então, é uma coisa aqui que eu tô pensando e tudo mais. Aí a Gabi, a gente volta pra falar com a Chayane e com o Breno. Só que aí o Breno explode. Aí que vem o momento que o Breno surta, tá? Uhum. Aí o Breno sai lá do fundo, porque o Breno percebeu que a Gabi não conseguiu resolver direito, que o pessoal deu uma embananada na situação ali com a Gabi. E aí o Breno foi lá e foi defender a Gabi. O que o Breno tem a ver com isso? Nada. Mas ele foi lá para aparecer também, para deixar a sua argumentação, dizendo que a Jordana então chutou a Gabi. A Jordana falou, mas o que você tem a ver, Breno? Você não tem nada a ver, isso daí é uma coisa da Gabi com a Chayane, não sei o que. Aí o Breno justifica que não é bem assim, que na verdade, né, a Jordana tinha combinado com a Gabi de fazer a prova, e do nada a Jordana mudou de grupo, né? E aí, gente, o negócio começa a esquentar, porque o Breno fica furioso, o Breno fica revoltado e fica, né, falando um monte pra Jordana. Falou que a Jordana te chutou, Gabi, olha só. Essa aí que te traiu, a Jordana te traiu, entendeu? Aí a Gabi percebe que a situação tá ficando difícil e ela foi lá e puxou o Breno pro escanteio, tá? E aí a Gabi falou, ó, tá bom, Breno, eu já entendi. Eu não vou brigar com ela por causa disso. Fica de boa, fica tranquilo. Aí o Babu falou, olha aí, Gabi, as suas amigas. Olha a Gabi, as suas amigas. O Babu, inclusive, ficou alfinetando várias vezes, tá? Teve outro momento também que o Babu alfinetou a Jordana no meio da confusão e falou, ó, segura sua onda aí, Jordana. É, garota, é sua escolha. Tem pessoas observando e não adianta ficar inventando, não. Não mete essa que você tá inventando aí, que você tá falando, né? O Babu alfinetando ali de longe. Aí, gente, depois que a Gabi sentou o Breno lá na cadeira, o Breno levantou e foi de novo discutir com a Jordana. O assunto continua sendo o mesmo, tá? É o mesmo assunto. E aí, só que aí chega o momento da Gabi entrar na história e começar a se posicionar. E aí vem esse momento aqui. Esse momento aqui. E aí a Gabi fala pra Jordana que tinha combinado com a Jordana de fazer a prova com ela. Vamos ver. Porque eu tinha combinado com você. A hora que você foi com a Max, eu não entendi. Porque eu e você tinham combinado. Aí a Jordana fica meio sem reação e fala, mas é que você tem a Chayane, aí a Maxiane não tinha ninguém, porque a Jordana saiu e tal. Tá? Então, é o momento aí em que a Gabi começa a se posicionar e não só o Breno que fica gritando ali com a Jordana, tentando justificar, tá? Seu bel prazer com quem alguém vai fazer. Eu acho que ela vai ter uma boa prova com aquela menina. Elas tinham combinado, você passou por cima de um combinado delas. Combinado delas, no caso, o combinado da Chayane com a Samira de fazer a prova. Tá? E o Breno disse, ó, você largou a mão da Gabi, ela teve que resolver sozinha fazer a prova com outra pessoa, que no caso foi a Ana Paula. Foi a Ana Paula que restou. Aí, gente, a Gabi começa a ficar um pouco estressada, mas aí a Chayane vai conversar com a Gabi, tá? Bom, aí a Chayane, então, conversa com a Gabi pra Gabi se acalmar. A Chayane tá tentando deixar a Gabi mais calma. Essa imagem aqui já é a Jordana. Por quê? Porque aí, depois que o Breno falou aquilo lá, né, de que a Jordana passou por cima da conversa, do combinado da Chayane com a Samira, a Chayane e a Jordana, então, conversaram também sobre a situação, tá? De uma forma muito amigável, que foi conversa mesmo, não foi briga, tá? E a Jordana falou, desculpa, Chayane, tá? Eu não queria passar por cima do seu combinado, eu não sabia que você tinha combinado com a Samira, tá? Eu só achei que você, como era próximo da Gabi, eu achei que você ia fazer com a Gabi de boa e tal, eu nem sabia do seu combinado. E a Chayane falou, tudo bem, eu sei que você não falou nada, eu sei que a Gabi, inclusive, tem uma cobrança forte comigo também, que é uma coisa dela e tal. Então, Chayane e Jordana não tem briga nenhuma. As duas estão super de boa, tá?
Já a Samira disse que a Gabi ficou de escanteio por conta das próprias escolhas que a Gabi tá fazendo dentro do jogo. E também por causa que ela tá sendo vista como fraca. Quem falou que a Gabi é fraca de provas era o próprio Cowboy. Inclusive, foi o motivo da Gabi dar o monstro do Cowboy na semana passada, como vocês bem sabem, tá? Bom, aí todo mundo sentou pra conversar com a Gabi, principalmente o Cowboy, tá? O Cowboy chamou todo mundo ali. Aí tava a Jordana, tava o Jonas, deixa eu ver, o Jonas, Jordana, Jonas, Cowboy, tava um monte de gente sentada ali. Acho que a Maxine também, não tenho certeza se a Maxine tava. Enfim. E aí tava todo mundo sentado ali. Ah, a Marcele também tava, a Maxine tava, mas tava todo mundo ali. O pessoal ali da antiga Trindade com o pessoal da Meiuca, juntou todo mundo. Aí, nessa conversa aqui, a primeira coisa que o Cowboy tenta fazer é explicar a visão dele de jogo. Falou, olha, Gabi, nessa semana passada, eu tinha risco de ir pro paredão, né? De sair, inclusive. Por quê? Porque teve um negócio combinado do confessionário, que tava lá no confessionário o Breno, eu, que era o Cowboy, e a Solange. Nós três fomos pro paredão. Eu me coloquei na reta pra te salvar também, Gabi, tá? Eu priorizei salvar você e eu me coloquei na reta. Então, esse é o primeiro argumento do Cowboy. Quando o Cowboy fala isso, a Gabi ainda tá de boa. Só que aí as outras pessoas começam a justificar, tá? As outras pessoas que estão ali do lado começam também a justificar, falando qual que é o lado de cada um, né? A Gabi então fala, ô Jordana, eu te priorizei também, porque eu te chamei pro almoço do anjo. Aí o pessoal fala também, ô Gabi, mas você deu imunidade pra Chayane. E aí o pessoal começa, aí a Gabi começou a ficar estressada. E aí é o momento que o Jonas volta a falar de novo. Volta a falar de novo, é repetitivo, né? Mas ele volta a falar e deu VIP pra Gabi. Ó, Gabi, eu te priorizei, eu dei o VIP. Aí a Gabi, não, calma aí. Calma aí. Não. Se você tá jogando na minha cara o VIP, fica jogando que deu o VIP na minha cara, que não sei o que. Aí ela surta, e é o momento que vocês viram no começo da live, né? No começo do nosso resumo aqui. Onde a Gabi levanta, ela joga a pulseira, ela tá sem pulseira nessa imagem aí já. Ela joga a pulseira do VIP pra fora, ali do lado da piscina, a pulseira, e ela surta, tá? E aí o Jonas fala, calma, Gabi, é isso que o pessoal do outro grupo quer que você faça. E o Jonas, então vai pra lá então, menino, não quero mais conversar sobre isso aí. E o Breno, a gente não quer nada, calma aí, a gente não quer nada também. Disse o Breno lá longe, tentando, né, apaziguar, porque viu que a Jordana falou que como se o Breno quisesse causar isso. Aí a Jordana fala pro Breno, não é com você não, Breno, nem é com isso. Aí o Breno, a gente não quer nada, a gente não quer provocar, a gente não quer nada disso aí não sei o que lá. Aí a Gabi, ó, tá pé da vida e ela sai falando que prefere ficar na xepa, que não aguenta mais, e ela sai assim furiosa. E vai, igual moto. Igual moto que sai, sai fazendo barulho, tá? Aí quando ela sai fazendo barulho, ela vai com a Chayane, tá? A Gabi e a Chayane lá pro segundo andar. Inclusive é até estranho ver a Gabi no segundo andar. E aí, gente, a Gabriela e a Chayane vão falando de jogo, tá? A Gabriela fala que vai falar que ela não tá sendo prioridade no grupo. A Chayane falou que tenta defender a Gabi pro grupo dela, pro pessoal não votar nela. A Chayane então fala, inclusive, que se ganhar o anjo, vai dar o anjo pra Gabi. Então elas estão tentando se entender ali. A Gabi se acalma um pouquinho, mas bem pouquinho. E ela desce as escadas. Quando ela desce as escadas, quem que aparece na cozinha? Tia Milena. E ela encontra a Gabi e a tia Milena alfineta a Gabi. E a Gabi surta de novo. A alfinetada da Milena foi tipo assim, ó. Ai, olha só, Gabi, você tá sem pulseira agora. Tá sem pulseira. Você dá umas alfinetadas na Gabi. E aí a Gabi ela fica furiosa com a Milena, mas sai, tá? E a Chayane fala, não, para com isso, Milena, que inferno que você tá fazendo? A Chayane, primeira vez, defende a Gabi, tá? Da Milena. Defendeu. Falou que a Milena tava fazendo um inferno, que era pra parar. Aí a Gabi foi lá longe com a Chayane, que a Chayane tá lá de novo. Nos pés da Gabi, tentando acalmar a Gabi. Tá? Bom, aí a Chayane começa a acalmar, e aí chega a Maxiane e a Marciele, e senta com a Gabi,
E aí tenta acalmar ela, falou, não, calma aí, os meninos erraram com você. A gente vai falar com o Jonas vai te pedir desculpa, ele tá errado de falar isso. A Jordana também vai te pedir desculpas. E aí a Gabi fica chorando muito, gente. Ela chora e fala, ó, se for pra ficar tocando na minha cara que ele me deu o VIP, ele me deu o VIP porque ele quis, não era pra tacar na minha cara o tanto que eu defendi esse menino na prova que ele fez, né? E agora, falando que eu não tô priorizando ele, a Chay entrou comigo no quarto branco, e eu e ela, a gente se ferrou naquele quarto branco, a Chay entrou comigo e a gente tá junto. A partir daquele momento eu entrei junto com ela, que ela é minha prioridade, independente de lado, sendo que eu falei pra vocês, se ninguém votar na Chayane, eu não vou dar o anjo pra outra pessoa e não pra Chayane. Era só a Jordana pedir desculpas pra mim. Ela tinha combinado que ia pedir desculpas pra mim, era só isso que eu tava esperando, disse a Gabi. Aí então a Maxiane, gente, ela vira a diplomata. Ela consegue acalmar a Gabi. A Gabi volta pro quarto, aí tá vendo? Eu tô até feliz aí. Aí até a Gabi começa a falar, ai, gente, o Max, a Milena é chata, a Milena é inconveniente. Nossa, ela fica provocando, ela não consegue separar o jogo das relações humanas. E tanto a Gabi quanto a Maxiane detonam a Milena e falam que ela tá errada. A Chayane chega no quarto e ouve a conversa, tá? Falando que a Milena tá sem freio, que não é bem assim. A Chayane, sim, eu falei com ela, tá, o Gabi? Eu já falei com a Chayane, mas eu vou conversar também com a Ana Paula sobre a Milena. Aí, gente, chega o momento, então, aonde tá aqui não, esse daqui foi um pouquinho depois, calma aí. Um pouquinho. Aqui é a Chayane, isso, aqui só tá a Chayane e a Gabi, e só tá a Chayane e a Ana Paula nessa conversa. Aí a Chayane fala, ó, Ana Paula, você tem que conversar com a Milena, tá? E essas provocações gratuitas pra cima da Gabriela, nesse momento, não é legal. Não é bacana. A Milena não tá ajudando em nada isso. Aí a Ana Paula, mas o que aconteceu? Aí a Chayane explica que no negócio da pulseira, que a Milena foi tirando sarro, que a pulseira do VIP tava no chão, que a Milena tava sem a pulseira e tudo mais. Aí a Ana Paula, já entendi. Não tá legal. Não tá legal. Aí a Milena chega e eles mudam de assunto, tá? Eles acabam mudando de assunto e vão para outro caminho aí. A Ana Paula, na madrugada, ela então aproveita e aí ela realmente fala pra Milena, olha, Milena, toma cuidado, não vai alfinetar, né, a Gabi, não faz isso, né, a gente não vai votar na Gabi agora, você sabe que a gente vai votar, Milena, eu sei que não é pra votar pra Gabi nesse momento, que ela tá no meio do caminho aí, que colocou o cowboy no monstro e tal, e aí a Ana Paula, tá bom, mas não faz as provocações gratuitas, sabe? Tipo assim, porque a Milena não tinha nada a ver na história da pulseira ali. Na história do Jonas com a Jordana, com a Chayane, com a Samir. A Milena não tinha nada a ver com isso. E aí a Ana Paula dá uma... Mas foi uma bronca de leve, tá? Nossa, mas foi passar pano assim com cera no chão com calma, com as mãos, nem com o rodo. Foi com a mão, bem devagarzinho. E aí foi uma bronquinha que a Milena recebeu e a Milena... tá bom, Ana Paula. Que a Ana Paula consegue fazer a Milena abaixar um pouco o nível, tá? Bom, voltando aqui um pouquinho. Aí, depois desse momento, a produção reclamou, né, da Gabi, que ela tava sem a pulseira. E aí, a Gabi tem que colocar a pulseira do VIP, porque, enfim, foi uma ordem do líder e ela tem que ficar com a pulseira. E chega o outro aqui, entendeu? Pra querer defender. Ó, colocar pulseira. Tem que colocar pulseira. Aí a Milena tava falando com a Maxiane e a Marcele pegou e colocou a pulseira, tá? E aí, gente, a Gabi volta, a cara de choro dela, volta a chorar. E disse que o Jonas ficou jogando na cara dela que ela ganhou o VIP por causa dele, porque ele ganhou a prova, porque ele priorizou ela e o uísque tá cheio. Toda hora falando de VIP, de VIP, de VIP. Aí o bico dela, da banquete, tá? Bom, agora a gente vai pro quarto do líder, que aconteceu várias coisas importantes lá, tá? No quarto do líder, gente, o cowboy disse que se por acaso ele ganhar o anjo, e o anjo não for autoimune, ele não vai dar o anjo pra Gabi. Ele não vai imunizar a Gabi. Ele pode imunizar outras pessoas, mas a Gabi não. Inclusive, a Jordana foi muito esperta nesse momento aqui, tá? Que a Jordana tá nesse quarto aqui com o Jonas também, e ela foi muito inteligente, porque ela se aproveitou desse momento e disse, olha, cowboy, então a gente pode combinar da gente se imunizar. Se eu ganhar o anjo, eu te imunizo, cowboy. E se você ganhar, você me imuniza. Ela joga esse verde. O cowboy não promete nada, tá? Mas a Jordana jogou esse verde aí. Bom, os Jonas estão falando o seguinte sobre a Gabriela, ó. Sabe por que ela saiu chorando e tirou a pulseira? Porque a verdade dói. Vai ver se o Jonas vai falar isso na cara da Gabi. Não vai, né? Tento também, tá tudo Sabe bem. por que ela saiu chorando e tirou a pulseira? Porque ela viu que a verdade dói.
O Jonas não falou isso na cara da Gabi, só nas costas, né? Bom, o Cowboy então falou que caso ele precise fazer dupla com alguém de outro grupo e ele perceber que essa pessoa tem chance de ganhar uma prova, se for a segunda etapa individual, o Cowboy disse que ele prefere perder a prova. Ah, se eu tiver que fazer, por exemplo, eu vou chutar. O Cowboy tiver que fazer a prova com a Ana Paula, né? E aí ele perceber que a Ana Paula tem chance de ganhar na segunda etapa, porque a segunda etapa é de sorte, o Cowboy falou que vai perder de propósito para fazer o outro grupo perder, entendeu? Tipo, ele vai perder de propósito, vai jogar a toalha para a pessoa que está do grupo adversário não ganhar a prova. O Jonas então disse que a Gabi está super protegida de ambos os grupos. Isso porque o grupo do Jonas não vota na Gabi. E a Chayane, que gosta muito da Gabi, a Chayane lá pro grupo da Ana Paula, a Chayane fala pro pessoal não votar na Gabi também. Então a Gabi não é votada por nenhum dos dois grupos. Por ninguém, né? Então é como a Gabi estivesse super protegida. E é isso, tá? Vamos falar real. A Gabi tá super protegida na casa. Bom, isso daqui é um momento engraçado que eu quero colocar pra vocês também. É um momento aleatório, mas muito engraçado. Aqui já é altas horas da madrugada. Tá lá os 5 juntos aqui. Quem tá aí? Tá o Juliano, a Ana Paula, a Milena, a Samira e a Chayane. Depois, o pessoal falou, nossa, já deve ter apagado a luz do quarto, vamos dormir. Aí a Ana Paula é a primeira a levantar e sai. Quando a Ana Paula sai, fica os 4 ali. Quem que se aproxima? O Babu. Os 4 não, que o Juliano foi junto, né? O Juliano foi embora junto. O Babu, então, aproveita que a Ana Paula sai e o Babu chega. O Babu chegar que a Chayane fala. Bora banhar, Samira, bora banhar, então vamos tomar banho. Aí todo mundo vai embora e deixa o Babu sozinho. Eu falo pra vocês que o grupo tá rachado, tem gente que não acredita, gente, o grupo tá rachado. Eu falo pra vocês que tá rachado e tá rachado. Tá gostando do nosso resumo? Deixa o like, se inscreve, que aqui tem sempre novidades todos os dias às 6 horas da manhã. O resumo da madrugada mais completo do meu Brasilzão de meu Deus, tá bom? Bom, aí vamos voltar pro Cowboy, então. Olha só. Aí, gente, o Cowboy lá no quarto do líder, ele disse sobre o Breno, que na opinião dele, o Breno, ele tentou caçar uma confusão, que tentou entrar numa briga para aparecer, né? Para aparecer na situação, porque o Breno não tinha nada a ver com isso. O Breno fez a prova com a Milena, ele já tinha combinado isso há algum tempo e já estava tudo combinado. E o Breno meio que queria lacrar, que queria em cima de uma história. Aí com a Cowboy, né, que ele dá conselho para todo mundo, mas não encara as tretas, o Cowboy aconselhou a Jordana a dar uma lacrada no Breno e falou que é pra ir pra cima do Breno, né, que o Breno foi soltar a franga pra cima da Jordana. E aí o Cowboy falou isso, ó. Então fala o seguinte, você pensa igual o Marcelo, Breno, por isso que o Marcelo tá lá fora. Já lacra nele, já dá uma na canela dele. O Cowboy falou pra Jordana falar isso. Coitado do viúvo, gente. Vocês sabem, o pessoal que é do meu canal sabe que eu chamo agora o Breno de viúvo, né? Então, pobre do viúvo. Tá esperando o Marcelo voltar do paredão falso até agora. Bom, vamos lá. Aí a Jordana comentou que quer combinar de imunizar o Cowboy. Isso aí sobre imunizar o Cowboy. Ela imunizar o Cowboy imunizar ela caso eles ganhem um anjo. Eu já expliquei pra vocês, tá bom? Que mais? O que mais que eu queria trazer aqui pra vocês? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Temos também o combinado do Juliano. Aí o Juliano disse lá no quarto, gente, pro pessoal do quarto da Ana Paula, sobre voto. Tá? Eu tô procurando aqui o Juliano, que o Juliano desapareceu. Aqui. Aí o Juliano fala sobre combinar voto, em que eles vão votar e tudo mais. E aí o Juliano, ele deixa claro que não seria inteligente no jogo agora colocar o Cowboy no paredão pelos votos da casa. E o Juliano falou, puxar o Cowboy no paredão agora é burrice. Ele tem o colar do poder, é o poder supremo, ele pode fazer o que ele quiser no jogo. Só que a Ana Paula, gente, ela fica revoltada. O Juliano, mas quem disse que isso daí é poder supremo, Juliano? A Ana Paula já não tinha gostado disso. Aí o Juliano foi falar de novo. Aí o Juliano, mas é uma possibilidade, não sei o quê. Tá bom, e daí? Qual o raciocínio? Não tem como a gente ter certeza que isso é poder supremo, a gente não sabe o que quer se colar. Aí a menina se revolta com o Juliano e fala, eu não quero saber, ele pode ter 20, o Cowboy pode ter 20 colares no pescoço. Eu vou votar no Cowboy, disse a Milena. Tá? Então a menina tá revoltada, ela quer ir no Cowboy de qualquer forma. Beleza? Bom, combinaram de votar no Cowboy? Não combinaram, tá? Mas o Juliano se recusou a votar no Cowboy nesse momento. Beleza? Aí a Samira também tá na cabeça dela, tá achando que ela vai pro paredão. Falou, não, eu vou pro paredão, o Jonas vai me indicar. O Jonas vai me indicar, eu vou pro paredão, o Jonas vai me indicar. E a Milena também tá achando que vai pro paredão, porque o Jonas barrou a era da prova e não sei o que o Jonas vai mandar ela pro paredão. Então tá todo mundo assim. Tá todo mundo doido das ideias, maluco, surtado, tá todo mundo surtando.
né? Não que eu não goste, né? Porque quanto mais gente surta, melhor aqui para entretenimento nosso, tá? O Juliano foi avisar que vai ficar a madrugada inteira acordado para ver se o Big Fone vai tocar. Coitado, perdeu a madrugada, né? Bom, aqui sobre a Milena tomar cuidado eu já falei. E aí o Juliano disse que, na opinião dele, quando você entra em uma discussão com coerência e baseado no que você realmente viu, tem todo o direito de se posicionar. Isso não significa comprar a briga dos outros. Então, aqui o Juliano diz basicamente o que a Ana Paula era contra. Lembra que eu falei pra vocês que o Jonas defendeu o cowboy e colocou a Milena no veto da festa do líder? O Jonas não tinha nada a ver com a briga do cowboy com a Milena. E a Ana Paula criticou. E agora o Juliano tá falando outra coisa. Tá falando que, bom, se é a briga dos outros, mas você tem coerência e realmente viu o que aconteceu, você pode entrar na briga dos outros também. Então aqui o Juliano tá indo contra alguma coisa que a Ana Paula já tava pensando aí, já tava brigando com o Jonas por causa disso da festa. Ou seja, vai desandar, gente. Olha, esses grupos estão todos desandando e eu tô achando maravilhoso. Tá? Bom, gente, esse é o nosso resumo da madrugada. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Olha só. Chegou uma pessoa nova, muito obrigado, viu, você que chegou no canal. Deixa o like aí, nossa meta são de 2.000 likes, então clica no gostei pra me ajudar. E eu vou descansar que eu virei a madrugada vendo Big Brother. Até a próxima, fui!